Perdão, a chave para a liberdade. Psicografado por Adriana Machado. Pelo Espírito, Ezequiel. Sinopse. Neste romance revelador, conhecemos Onofre, um pai que enfrenta a perda do seu único filho de apenas 8 anos de idade. Diante do luto e das mágoas adquiridas ao longo da sua história, Onofre encontra-se enfraquecido e, inconformado, sendo convidado a encarar um processo desafiador de autoconhecimento, para que possa enxergar a vida com um novo olhar. Será essa a chave para sua libertação? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa aos membros do canal, e a você, que deixa o seu gostei nos vídeos, que comenta e compartilha. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. Capítulo 1. Havia muita tristeza no ar por causa da doença de Henrique. Pessoas iam e vinham trazendo água fresca e toalhas limpas para passarem em seu rosto e corpo febris. Os médicos já tinham feito de tudo, mas nenhum resultado positivo tinha sido atingido até agora. Não conseguiam, ao menos, diagnosticar o problema e isso trazia ainda mais desolação aos pais, parentes e amigos daquela meiga criança. Henrique era um menino de 8 anos de idade, muito bonito, cabelos lisos castanhos, tez clara, olhos pretos, amendoados e vivos. Tinha sempre uma palavra de conforto aos que se sentiam desolados e jamais perdia a esperança diante das dificuldades. Era uma criança cheia de vida e, até mesmo naquele momento de grande tristeza, em que todos tinham a certeza da proximidade de sua morte, ele consolava seus pais dizendo que estava bem e seus olhos não perdiam o brilho que encantava a tantos. Onofre, seu pai e Luísa, sua mãe, tiveram muita dificuldade para ter filhos. Foram anos de tentativas até que Luísa ficasse grávida e essa notícia trouxe grande alegria para a família. Mas o período de gestação também não foi nada fácil. Luísa teve de ficar quase todo o tempo de cama, pois corria o risco de perder a criança. Nada disso, porém, foi considerado sacrifício para aquela mãe cuidadosa. E, finalmente, Henrique nasceu. Onofre, homem muito severo, mudou completamente de comportamento após o nascimento de Henrique. A paternidade fez com que muitos valores rígidos e sem sentido fossem esquecidos. Antes, ele era uma pessoa muito preocupada com os negócios e chegava a ser cruel com as pessoas com as quais negociava. Não perdoava dívidas, levando seus devedores à prisão, se necessário fosse, como aconteceu com o Sr. Martins. Mas tudo isso mudou e todos eram unânimes em afirmar que, a cada ano com Henrique, Onofre se tornava mais bondoso. Hoje ela pode se considerar um homem rico, mas quando conheceu Luísa, Onofre não tinha nada e tudo que conquistaram foi fruto de muito trabalho, muito suor. Luísa era a única pessoa com quem Onofre conversava amenidades e falava sobre os seus temores. Ele a amava muito. Ela sempre foi a sua companheira, principalmente nos momentos de maiores dores e de pobreza. Onofre, quando jovem, era um homem trabalhador, porém, muito revoltado com a sua condição de pobreza. Mas, foi em um dia de muita tristeza que ele se dirigiu para um bar e lá permaneceu até ficar extremamente bêbado. Foi neste dia em questão que ele conheceu Luísa. Ele tinha acabado de sair do bar quando 2 indivíduos o cercaram colocando umas facas em seu pescoço, anunciando o assalto. Agindo imprudentemente devido ao efeito do álcool, Onofre agarrou um dos bandidos para tentar se defender, mesmo sabendo que não tinha nada para ser roubado, pois já havia gastado todo o seu dinheiro no bar. Infelizmente, ele acabou levando a pior, sendo esfaqueado e abandonado em um beco escuro. Pouco tempo depois, Luiz e sua amiga Judite vinham passando e ao ouvirem os gemidos foram ver o que estava acontecendo.
foi quando encontraram Onofre sangrando muito. Compadecidas com seu estado, o levaram para um hospital. Alguns dias depois, estando já fora de perigo, porém sem se lembrar de muita coisa, ele questionou os enfermeiros sobre o que havia acontecido. Ficou sabendo apenas que duas jovens o encontraram sangrando num beco próximo à igreja e o trouxeram até ali. Ele começou a ter uma vaga lembrança de um rosto de mulher que, com muito carinho em suas palavras, lhe dava forças para caminhar até o hospital tentando descobrir quem era essa mulher. Perguntou se alguém conhecia pelo menos uma das moças que o socorreu e uma enfermeira lhe disse, sem muita certeza, que uma delas trabalhava na igreja, em um grupo de auxílio aos mais necessitados. Ao receber alta, ele agradeceu muito e foi embora sorrindo intimamente, pensando que aquela pista já era um bom começo, afinal ele precisava agradecer às suas salvadoras. Capítulo 2. Há mais de 2 anos Henrique estava naquele processo patológico e, desde então, seus pais viam aquela criança forte e saudável definhar até não poder mais andar sozinha. Em seus momentos de reflexão, Luísa se lembrava de como eram felizes os dias em que Henrique corria pelos pomares, gargalhando pelas mínimas coisas. Lembrava como ele, no meio de uma brincadeira, parava preocupado quando via que um dos empregados da fazenda se machucava ou demonstrava não estar bem. Ele se envolvia na vida de todos com muito carinho e fazia com que seu pai se envolvesse também. Às vezes, Luísa ficava impressionada com a sensibilidade e a racionalidade de seu filho. Não parecia uma simples criança. Por isso os empregados gostavam tanto deles. Por causa de sua doença, Henrique não podia mais ficar no pomar, nem brincar ao ar livre, como tanto gostava. Porém, com a autorização médica, eles o levavam à varanda, de onde podia ver a movimentação dos trabalhadores e de seu pai. Ele sempre demonstrava um imenso contentamento em ver as pessoas, em cumprimentar todos que por ali passavam, da mesma forma que fazia quando estava bem de saúde. O seu pai sempre passava por ali, mesmo quando não era o seu caminho, para ver o filho e se alegrar com o seu sorriso. Esse encontro era uma bênção. Um dia, porém, ao passar por ali e não vê-lo na varanda, Onofre se espantou e seu coração disparou. Estava com medo de entrar e descobrir que algo de ruim tinha acontecido, mas, apesar do medo, reuniu todas as suas forças e entrou. Chegando à porta, sentiu um grande alívio ao ouvir a voz de Henrique e, quando já ia entrar para cumprimentá-lo, parou ao ouvir o menino falando para sua mãe que não demoraria muito para retornar ao plano espiritual. Onofre sempre achou estranho o modo como Henrique falava do céu, do plano espiritual, mas nunca o repreendeu. Tentava corrigi-lo, mas ele dizia para o pai que eram somente palavras e que estas eram as que ele conhecia. Onofre pensava que, quando o filho crescesse, naturalmente se corrigiria. Nesse momento, sentiu uma pontada forte em seu coração. Será que o meu pequeno terá tempo para crescer? Pensou. Henrique continuou dizendo à sua mãe que tinha recebido a visita de um espírito amigo e que ele o havia informado que o seu tempo de dor estava terminando. E continuou. Pensei, mamãe, que ele estava me dizendo que eu ficaria curado, mas, ao contrário, ele falava que a cura do meu corpo físico não seria possível. Entretanto, disse que eu ficaria muito bem quando retornasse ao mundo dos espíritos. No início, eu fiquei triste, porque não queria deixar vocês, mas ele me informou que não ficariam sozinhos e que quando eu quisesse poderia vê-los. Então, eu fiquei mais feliz. Onofre não sabia o que pensar. O que o seu filho estava dizendo? Será que isso tudo era verdade? Parado, ainda na porta, ouviu a sua querida esposa falar comovidamente. Henrique, se o papai do céu enviou um anjo para lhe dizer isso, é porque ele quer você bem pertinho de seu coração. Então, quando tiver de ir, não se esqueça de dar a mão bem forte ao seu amigo para que não se perca no caminho até Deus. As palavras de Luísa demonstravam o quanto aquela revelação fazia seu coração doer.
Mas Onofre teve orgulho de sua esposa, que encontrou forças para consolar o seu filhinho, mesmo quando a dor lhe sugeria gritar e dizer que aquele Deus era injusto por tirar a sua vida. Após se recompor, Onofre entrou no quarto e, com o máximo de esforço, esboçou um sorriso, e beijou aqueles que ele amava mais do que qualquer coisa no mundo. A partir daquele dia, Henrique piorou e não conseguiu mais sair do quarto. Ele tossia muito, sua febre não cedia com facilidade e os delírios ficaram ainda mais frequentes. Capítulo 3. Luísa não saía do seu lado. Já era noite quando Henrique pediu que sua mãe chamasse seu pai porque precisava conversar com eles. Quando Onofre chegou, Henrique os puxou para bem perto e lhes disse em um fio de voz: "O meu amigo Anjo está aqui me falando que vou viajar com ele daqui a pouquinho. Disse que se eu quisesse, poderia chamar vocês para me despedir. Mamãe, eu não vou largar a mão do meu amigo, eu não me perderei dele, tá?" Tomando fôlego, mesmo vendo as lágrimas vertidas de sua mãe, continuou: "Papai, sei que para o senhor a minha ida será muito difícil, mas eu tenho de ir. Este meu corpo já não suporta mais essa doença. Preciso que o senhor me prometa uma coisa." Ele parou um pouco por causa do cansaço e logo continuou: "Prometa que o senhor não se voltará contra Deus. Lembre-se que foi Ele quem nos permitiu vivermos juntos novamente. Como agradecimento, papai, haja com o próximo com o mesmo amor que o senhor sente por mim." Onofre não queria escutar aquilo. Era doloroso demais para ele. Como não se voltar contra Deus? Mas seus pensamentos sombrios foram interrompidos por um acesso de tosse de Henrique. Luísa foi buscar um copo de água a Henrique. Quando conseguiu parar de tossir, continuou: "Pai, eu amo muito e continuarei amando. Qualquer decisão que tomar eu entenderei e saberei que o Senhor ainda me amará. Viva a vida com intensidade e alegria. Não perca a felicidade de viver somente porque eu já não estarei mais aqui. Amo o Senhor e sempre amarei." Luísa retornou com a água e Henrique tomou-a devagar. Depois disso, como se estivesse exausto, fechou os olhos, respirando com muita dificuldade. Os dois não se afastaram mais da cama do filho. Não podiam. A sensação era de que ele, realmente, não passaria daquela noite. Ambos tinham lágrimas não derramadas em seus olhos. Às 2 horas da madrugada Henrique abriu os olhos e, com muito carinho, se despediu de seus pais, dando-lhes um último adeus. Ele estava tranquilo e foi com muita serenidade que deixou seu corpo físico. Seus pais, ao contrário, ficaram arrasados. Onofre, quando se deu conta de que o filho havia morrido, agarrou-se a ele pedindo que não o abandonasse. Luísa, martirizada com o estado de seu marido, pedia a ele para ter calma, porém, no íntimo, queria fazer o mesmo que ele, mas não podia, tinha de ser forte. Pelos dois. Como será minha vida sem o meu raio de sol? Pensava ela. Tudo pareceu perder o brilho, o sentido de ser vivido. Oh, meu Deus! Por que levou embora o nosso filhinho? Isso não é justo. Então, após tantos anos de dedicação ao filho doente, ela não se conteve e chorou copiosamente. Junto ao marido, ficou a observar seu filho inerte. Não teve coragem de chamar ninguém. Parecia que, com isso, Henrique poderia mudar de ideia e voltar para eles. Por 40 minutos eles ficaram ali, chorando abraçados. Ao perceberem que não podiam mais continuar naquele estado, sem tomar as providências devidas, chamaram os empregados da casa e os informaram sobre a morte do pequeno rebento. A tristeza foi geral. Todos se uniram para providenciar o velório. As damas de companhia de Henrique o prepararam para ser colocado no caixão. A mesa da sala foi ornamentada com velas e com as flores que ele mais gostava e, embaixo da mesa,
Colocaram os seus brinquedos favoritos como um presente de despedida. Muitas cadeiras foram alojadas ao redor da mesa para que as visitas pudessem se assentar, e providenciaram também comida e bebida. Os pais estavam tão absortos em sua dor que se esqueceram de chamar o padre para abençoar o seu filhinho antes de sua morte. Para eles, no entanto, isso era desnecessário, pois ele era um anjo e anjos não precisam pedir perdão ou bênçãos de última hora. Um dos empregados saiu para providenciar o caixão e avisar ao padre para que ele pudesse realizar a despedida. Outros empregados foram avisar aos amigos e vizinhos da partida daquela criança tão amada. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Durante todo o velório, Onofre e Luísa, muito abalados, não se afastaram do corpo do filho querido. Os dois, ao lado do caixão, não pronunciavam nenhuma palavra, ficavam apenas abraçados, absortos em seus pensamentos. Apesar de saberem que o sofrimento do filho tinha acabado, essa perda era algo inimaginável. Foram tantas as dificuldades enfrentadas por eles até o nascimento de Henrique que ambos tinham a certeza de que viveriam um período mais tranquilo depois disso. Lê do engano. Luísa jamais poderia imaginar que, na sua vida, perderia um filho. Mas, pensando bem, foram muitos os momentos de alegria compartilhados por eles. Quando Luísa conheceu Onofre, por exemplo, foi muito especial. Primeiro, ele estava em um beco, sangrando muito e totalmente bêbado. Depois de levá-lo para o hospital e ficar muitos dias pensando nele, acabou por encontrá-lo na igreja, em um dia em que ela não costumava ir lá. Até hoje, quando aquele momento vem à sua lembrança, o seu coração bate mais forte. Quase tropeçou no altar quando viu conversando com o padre Felipe. Todas as caixas de doações que carregava caíram no chão fazendo um barulho razoável. Felizmente, o que havia em maior número nas caixas eram roupas, portanto, não houve o risco de quebrar nada. O padre e Onofre se apressaram em ajudá-la. Ela não conseguia levantar o rosto para vê-los e não entendia o porquê disso. Com certeza, ele nem se lembrava dela. Mas qual não foi a sua surpresa quando o padre Felipe lhe disse que aquele jovem estava ali procurando por ela. Sem esconder o seu espanto, ela olhou diretamente nos olhos de Onofre e perguntou: "O que o senhor deseja? Não se lembra de mim? Eu sou o rapaz ferido que você ajudou, levando-me ao hospital há algumas semanas. Eu me lembrava vagamente de seu rosto e, quando perguntei sobre você, disseram-me que ajudava aqui na igreja. Então, estou aqui para agradecer pelo socorro prestado." Ele estava rubro e, diferentemente da vez anterior, estava sóbrio. Nossa, ele é lindo, pensou Luísa, que também estava ruborizada pela presença dele. Padre Felipe, que era muito romântico, viu logo o que estava se passando com aquele jovem casal e quis dar uma ajudinha. "Meu rapaz, a Luísa precisa muito da ajuda de braços fortes. Você não acompanharia até o orfanato levando algumas dessas caixas?" Neste momento, ambos se lembraram da presença de Padre Felipe, ficando muito mais encabulados. Imediatamente, Onofre pegou todas as caixas, agradeceu ao padre pela atenção e a acompanhou. Ela não sabia o que falar. Então resolveu perguntar como ele se sentia e se teve que fazer alguma cirurgia. Ele disse que estava se recuperando bem, que não precisou de nenhuma cirurgia, apenas alguns pontos, mas já estava praticamente restabelecido. Imperou mais um momento de silêncio. O que ela realmente queria saber era o que tinha acontecido para ele se embebedar daquele jeito, mas não se sentia à vontade para perguntar. Eles chegaram ao orfanato. Luísa olhou para Onofre, que parecia estar muito sem graça. Como ele esperava alguma orientação do que fazer com as caixas, ela pediu que as colocasse na varanda,
pois já tinha ajudado bastante. No mesmo fôlego, Luísa disse que ele não precisava ter se preocupado em procurá-la para agradecer, pois fizera o que qualquer cristão faria. Todavia, afirmou que a vinda dele a comoveu muito. Ele, então, num rompante, disse que fazia questão de levar as caixas onde seriam depositadas e que, se precisassem dele para alguma outra tarefa, estaria livre para ajudá-la, naquele dia. Ela agradeceu com um sorriso. Somente naquele momento ele se deu conta de que ainda não havia dito o seu nome. Onofre, disse ele, meu nome é Onofre. A partir daquele dia, eles se viram com muita frequência. Ele sempre inventava uma desculpa para poder encontrá-la depois de suas tarefas no orfanato e ela adorava vê-lo atrapalhado com as desculpas, achando tudo aquilo muito romântico. Seus pensamentos voltaram ao velório do pequeno Henrique, em função da chegada do padre em sua casa. A realidade lhe caiu como uma rocha a apertar-lhe o peito. Seu marido, tão forte, estava um caco humano. Somente ela sabia o quanto ele estava emocionalmente destruído, pois, como era muito orgulhoso, tentava não demonstrar o tamanho de sua dor. O padre chegou e foi logo consolando o casal. Muitos estavam ali. Empregados, vizinhos, amigos, todos conversando baixinho, velando a criança como é o costume. Os pais de Luísa ainda não haviam chegado, mas já estavam ao caminho. Todos que conheciam Henrique estavam penalizados. Aquela criança foi um exemplo de candura. E quem conhecia Onofre antes de Henrique entrar em sua vida sabia o quanto aquela criança lhe fizera bem. Alguns até especulavam como ele iria se comportar agora, com a ausência daquele anjinho de luz. Apesar de todo o amor pela esposa, ela não conseguia segurá-lo quando ele estava no auge de sua prepotência. Certa vez, Onofre emprestou uma grande quantia em dinheiro a um fazendeiro da região. O prazo para o pagamento da dívida havia expirado e o pobre fazendeiro não tinha dinheiro para pagá-lo porque sua plantação foi castigada por uma praga, trazendo-lhe grandes prejuízos. Onofre não se comoveu com a situação daquele pai de família. Denunciou pela dívida contraída, levando-o à prisão até o pagamento do seu débito. Sua família desesperada foi até ele pedindo clemência, prometendo a quitação da dívida na próxima safra, mas ele continuou impassível, mesmo quando Luísa lhe suplicou para que ele não agisse daquela maneira com conhecidos de tantos anos. Ele ficou muito bravo, falou que aquilo não dizia respeito a ela, que dos negócios cuidava ele. A família devedora, não tendo outra opção, transferiu a Onofre quase todos os seus bens para que aquele pai de família fosse libertado. Após esse episódio, essa família, tradicional da região, mudou-se dali e ninguém nunca mais ouviu falar deles. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 5. A morte de Henrique foi muito traumatizante para toda a família, mas nada se comparava ao sofrimento de Onofre. Após o enterro, ele se fechou no quarto de Henrique por longos dias sem querer ver ninguém. Ele não se conformava. Como Deus poderia fazer com que ele passasse por situação tão dolorosa? Parecia que tinham-lhe arrancado um braço ou uma perna, sem anestesia. Todo o seu corpo doía. Piorava sobremaneira quando se lembrava do sorriso de seu amado filho, ou de quantas vezes, com a desculpa de ter tido um pesadelo, ele ia para a cama do casal e deitava ao lado do pai, confortado com a proteção paterna. Era sempre acalentado por seu pai, que o abraçava, e dormiam ali todos juntos até o amanhecer. Não, ele não poderia aceitar isso novamente. Não essa dor e perda tão intensa. Tudo o que Henrique lhe ensinou sobre Deus se perdeu com a sua morte. Foi com o seu nascimento que Onofre começou a acreditar que Deus poderia ser um pai misericordioso. Foi o seu sorriso e o seu amor singular de criança inocente que levaram ao coração do homem tão endurecido pela vida a certeza de que Deus estava dando a ele uma segunda chance de ser feliz.
Agora, ele não acreditava mais em Deus. Não poderia, pois ele, novamente, havia tirado tudo o que mais amava, deixando-o sem esperanças. Apesar de já ter se passado um ano da morte de Henrique, Onofre ainda não conseguia aceitar a perda do filho, ficando cada vez mais triste e irritado. Luísa tinha muita pena dele, ela o amava muito e não queria vê-lo daquele jeito, mas, por mais que tentasse, não conseguia fazer o seu marido sair daquele estado. Já havia até pedido ao padre que conversasse com Onofre, mas todas as tentativas foram em vão. Como Onofre não ouvia nem a própria esposa, Luísa tomou a única atitude que lhe restava: rezar por ele. Só que havia momentos em que nem ela tinha forças para fazê-lo. A saudade do filho amado era tanta que ela também se revoltava e os seus pensamentos iam contra Deus. Mas, vendo o marido sofrendo mais do que ela, voltava a ter forças para superar aquele desígnio de Deus e recomeçava o seu rosário. Numa tarde, entretanto, Luísa estava no sofá do seu quarto e a dor era tanta que acabou adormecendo de tanto chorar. Sonhou que estava numa praça muito bela, como se esperasse alguém. Estava tão tranquila e segura que fechou os olhos e fez uma oração como há muito não conseguia fazer. Ao abrir os olhos, viu diante de si um jovem que, por poucos segundos, não reconheceu. Quando ele sorriu, seu coração parou de tanta felicidade. Era Henrique, o seu pequeno príncipe. Abraçou-o com muito cuidado, mas com tanto amor, que se sentiu flutuando. Quando pôde falar, refeita da emoção que emudeceu, ela quis saber como ele estava, se ela sonhava ou tinha morrido também, já que ele se encontrava à sua frente. Ele, sorrindo, disse que eram muitas as perguntas, mas tentaria responder a todas. Henrique disse que estava muito bem, que há muito tempo não sentia qualquer dor e que eles se encontravam numa praça de uma cidade espiritual. Explicou que ela não havia morrido, mas tão somente dormido, o que possibilitava conversar com ele naquele momento. Luísa estava com tanta saudade que apenas olhava, sem prestar atenção em nada do que o seu filho falava. Henrique, percebendo isso, disse-lhe carinhosamente: "Minha querida mãe, eu estou aqui para lhe pedir um favor. Preciso que preste atenção no que estou falando. Preciso que se lembre das conversas que tínhamos quando eu estava encarnado. Lembra que conversávamos sobre o que a senhora precisava fazer quando eu morresse?" Não me lembro, meu filho, respondeu Luísa, ainda sem lhe dar muita atenção. Mãezinha, temos pouco tempo e eu preciso lhe falar. Preciso que a senhora se lembre das conversas que tínhamos. Conversávamos como seria a vida de vocês quando eu partisse, porque sabíamos que o papai não iria conseguir lidar bem com o meu desencarne. Preciso que a senhora se lembre, quando acordar, de algumas de nossas conversas para que tenha forças para colocá-las em prática como tínhamos combinado. Meu Henrique, como você pode querer que eu consiga viver o feliz com a sua partida, meu filho? Você pede demais para uma mãe que teve, há tão pouco tempo, a perda de um filho querido. Por que fala em perda, mãe? Você não vê que estou aqui? Você não está conversando comigo, apesar de eu já ter morrido. Sim, isso me deixa muito confusa. Como posso eu estar conversando com você, se está morto? De repente, ela se afasta e diz: Meu Deus, sempre nos disseram que conversar com pessoas que morreram era coisa do diabo. Que eram almas penadas que sofrem e que não poderíamos lhes dar atenção porque era o diabo querendo nos pregar peças. Olhe para mim, mãe do meu coração, pareço alguém que sofre. Pareço que sou obra do diabo que quer lhe pregar uma peça. Por favor, abra o seu coração e sinta-me, como sempre me sentiu e compreendeu, quando estávamos juntos lá em casa. Luísa, neste momento, fechou os seus olhos e colocou a mão no peito de Henrique. Era essa a brincadeira de ambos quando ele estava triste e ela dizia que sabia o que se passava em seu coração.
Sentindo-se seguro, ele se abria e eles conversavam sobre as suas angústias infantis. Ela o sentiu pleno. Sabia que não poderia ser obra do diabo aquela paz, aquela serenidade que lhe transmitia. Abraçou-o novamente e ele pôde conversar melhor com ela. Mãe, vou pedir um favor. Tenho de lhe falar algumas coisas importantes agora. Quando a senhora acordar terá somente uma vaga lembrança desse nosso encontro, mas se sentirá muito melhor e com uma esperança nova para a sua vida. Peço apenas que se esforce em se sentir feliz, porque a lembrança do meu desencarne fará a senhora se culpar por tentar se sentir melhor. Quero que guarde em seu coração que o meu grande desejo sempre foi que você e papai fossem felizes e que, quanto mais tristes vocês estiverem, mais isso me afetará e ficarei triste também. Após relembrá-la de algumas daquelas conversas que tiveram, Henrique se despediu. Volte para casa, mamãe, e lembre-se das conversas que tínhamos sobre a vida e como vocês ainda poderiam ser felizes após a minha morte. Lembre-se de quando eu dizia que a minha vida ali era passageira e que eu não poderia ficar muito tempo com vocês na terra, mas que, mesmo sendo pouco tempo, eu tinha sido abençoado por tê-los como meus pais protetores e amigos e que todo o meu sofrimento valeu a pena, somente pelo fato de ter podido estar com vocês naqueles 8 anos de vida. Luísa chorava e ele era pura luz enquanto falava tudo aquilo. Eles se abraçaram e Henrique prometeu que teriam outras oportunidades para conversar novamente. Luísa acordou com um sentimento muito bom. Fazia muitos meses que não se sentia tão bem, tão abençoada. Tinha uma vaga lembrança do sonho que tivera de ter conversado com o seu filho. Ah, se fosse verdade! Neste momento, lembrou-se de que Henrique havia falado sobre isso quando ainda estava vivo. A lembrança fez pensar em outras tantas conversas que tinha tido com ele enquanto estava doente. Lágrimas de saudade vieram à sua face, mas desta vez ela não queria ficar triste, apenas tentava relembrar o que ele lhe falava naquelas conversas. De repente, lembrou-se de uma em especial e chorou copiosamente. Ah, meu filho, você já sabia, não é? Você realmente era um anjo mandado por Deus para saber disso tudo. Sim, a vida continua em qualquer plano e o tempo não pode parar, pensou consigo mesma. Levantou-se do sofá e foi terminar as suas tarefas, porque a sua vida iria mudar. E para melhor. Capítulo 6. Em virtude dessa sua nova proposta, todos começaram a estranhar o comportamento daquela mãe, que num dia estava de luto e, no outro, abriu o seu armário e colocou uma roupa de cor mais leve e fez questão de ir para a cozinha fazer um doce bem gostoso. Onofre não compreendia essa atitude e até se irritava com a esposa. Perguntava-se: como ela pode sorrir diante de tudo que estamos passando? Que falta de respeito ela está tendo para com a memória de nosso filho. Será que ela não o amava? Não, isso não. Eu sou testemunha do amor que a Luísa tinha pelo nosso filho. Mas, o que se passa com ela? Será que a dor foi tão forte que ela enlouqueceu? O que Onofre não via era que Luísa não estava fazendo nada demais, apenas sorrindo e vivendo. Um dia, no entanto, Onofre irritou-se profundamente, a ponto de criticá-la, e ela disse que estava atendendo a um pedido especial do próprio filho, quando ainda estava vivo. Vendo que Onofre não entendia, tentou ser mais clara. Onofre, um dia, em uma tarde ensolarada, Henrique pediu-me para levá-lo até a varanda para que pudesse ver o jardim. Como estava quente e sem muito vento, atendi ao seu pedido. Após alguns minutos em que ficou lá sentado, Henrique me chamou a atenção para uma família de passarinhos que tinha feito um ninho em uma das vigas de sustentação do telhado. Os pais iam e vinham trazendo comida para os seus filhotes. Só que, em um determinado momento, vimos que um dos passarinhos que se aproximavam do ninho começou a ser perseguido por um pássaro maior, sendo, infelizmente,
arrebatado dos ares e levado pelo seu perseguidor. Henrique, então, me falou com carinho que, dali para frente, somente um dos pais poderia ficar e ajudar os seus filhotes. Eu disse que sim, apesar de estar penalizada pela sorte do passarinho. Vendo-me triste, ele me disse, então: Mamãe, não se entristeça. A natureza é sábia. É natural que uns morram e outros fiquem para continuar vivendo e aprendendo um pouco mais. Sabe, mamãe, isso acontecerá em nossa família. Eu vou primeiro, porque o meu tempo aqui está acabando. Depois, irão vocês, para que possamos novamente ficar juntos. O que nos diferencia daquela família de passarinhos é que eles continuarão a vida como ela deve ser. Nós, no entanto, sofremos muito por causa da morte. Sofremos porque amamos quem se vai e temos saudades. Não acreditamos que nos veremos de novo no futuro. Quem fica deve continuar vivendo para aprender mais e crescer. Sabe, Onofre, quando ele me disse isso eu fiquei muito perplexa. Como aquela criança podia falar da morte tão naturalmente? Suas palavras me doíam, porque pensar na morte de nosso filho era muito, muito doloroso para mim. Mas, ele, parecendo que lia os meus pensamentos, continuou: Mãe, se a realidade é essa, por que vocês escolhem sofrer? Isso é inevitável. Eu vou morrer e você e papai já sabem disso e não aceitam pensar nessa possibilidade. Parece-me que ambos desejam viver uma vida de muito sofrimento após o meu retorno ao mundo espiritual. Não é isso que quero para vocês. Quero que sejam felizes, que continuem a viver e vivam no bem, como fazem hoje. Se Deus me deu a chance de estar aqui com vocês, mesmo que seja por um curto período de tempo, para mim isso já é um presente. Prometa-me, mamãe, que a senhora tentará não sofrer tanto e que, após a minha morte, tentará viver e levar a sua alegria para todos os que estiverem com a senhora. Tente fazer com que papai também entenda isso, porque sei que para ele será muito mais difícil. Ele me disse isso, Onofre, poucos meses antes de morrer. Eu, claro, com o sofrimento de sua morte, nem me lembrei do que ele tinha me pedido naquela tarde. Mas, há algumas semanas, lembrei-me dessa conversa que tive com o nosso pequeno, logo depois de ter dormido e, acredito eu, sonhado com ele. E eu o atenderei. Naquela tarde distante, eu somente escutei o seu pedido, mas hoje, eu o compreendo a ponto de tentar atendê-lo. Desejo que ele tenha orgulho de mim, porque sei que lá do céu, ele nos vê e deseja nossa felicidade. Onofre ouviu a sua esposa, mas não podia concordar. Não podia. Isso era como se estivesse traindo seu filho. Como ele poderia ser feliz sem o seu pequeno Henrique? Não, não podia. Então, falou para sua esposa: Não criticarei mais as suas ações, mas entenda que eu não mudarei o meu modo de pensar. Deus nos traiu. Levou novamente alguém que eu muito amava sem nenhum motivo. O que ele quer com tudo isso? Penalizar-me novamente. Naquele momento deu o assunto por encerrado e saiu. Capítulo 7. Onofre, gradativamente, voltou a ser o que era antes do nascimento de seu filho. Um carrasco nos negócios. Ninguém mais conseguiu uma atitude complacente daquele homem que voltou a ser um cobrador implacável. Mergulhou de cabeça nos negócios, pois era como ele sabia lidar com a dor que a sentia, mas o problema é que isso não o consolava. No plano espiritual, Henrique já visitava o seu antigo lar de vez em quando. Ele estava muito orgulhoso de sua mãe que começara uma nova etapa de vida, mas ficava triste com as escolhas de seu pai. Diante do retrocesso de postura, Onofre vivia cercado por espíritos que o influenciavam negativamente em suas transações comerciais, convencendo-o de que, caso perdoasse as dívidas de seus inúmeros devedores,
ficaria novamente pobre e ele e sua mulher passariam necessidades, o que ele muito temia. Materialmente falando, o escritório de Onofre era um cômodo amplo de 2 ambientes, com sofás e cadeiras confortáveis e uma mesa, como peça central, de madeira entalhada, muito bonita. Uma ampla biblioteca também decorava aquele ambiente austero, mas de bom gosto. O seu escritório fazia parte da construção da casa-sede, mas ficava, arquitetonicamente, separado dela como um apêndice, somente tendo uma porta dupla de vidro jateado que o levava para o seu lar e outra porta do mesmo modelo que dava para uma varanda externa. Espiritualmente falando, aquele cômodo estava completamente fora do ambiente energético familiar e não era tão bonito. Havia uma névoa mal cheirosa que impregnava todo o local, o chão era coberto por uma substância viscosa nojenta, os móveis pareciam velhos e quebrados e, os livros, velhos e rasgados. Apesar da sede da fazenda ser um ambiente protegido em virtude da presença constante de Luísa, o escritório não era abençoado por aquela proteção. Como ela não o frequentava habitualmente, não levava a luz que seria necessária para sua limpeza. Os espíritos entravam e saíam naturalmente e Onofre os acolhia com seus pensamentos negativos, alimentados pela frustração que sentia. É muito interessante, Alberto, como fazemos escolhas na nossa vida que podem nos trazer alívio ou muito sofrimento. Disse Henrique ao seu instrutor espiritual. Meu pai se agarrou a uma dor profunda com o meu desencarne e não consegue deixar de agir segundo a dor que sente. Tenho muito orgulho de minha mãe que, ao contrário, sente a mesma dor, mas não se deixa levar por ela, o que a faz sentir conforto e até mesmo viver momentos de muita alegria em seu dia a dia. Ambos vivenciam a mesma dor, mas somente um alimenta o seu sofrimento. Luísa estava mesmo diferente. Não queria mais viver sozinha. Quando da morte do filho, pensou que deveria ser mãe de um filho morto e viver eternamente de luto. Onofre estava de acordo com ela. No entanto, após ter resolvido mudar de atitude, via que a sua visão sobre o luto não ajudava ninguém, nem a ela nem aos que necessitavam dela naquele lar, inclusive Onofre. Queria que ele pudesse enxergar esse equívoco também, mas o problema é que não sabia como ajudá-lo. Tentou de tudo para amenizar a dor do seu marido, melhorar o seu comportamento para que ele visse que era possível ser feliz, mesmo com saudades, mas não deu certo e ela recebeu todo tipo de crítica. Tentou conversar com ele sobre o assunto, mas ele não a deixava nem começar o diálogo. Tentou tratá-lo como antes do nascimento de seu filho, mas ele não se abria mais com ela, parecendo que a culpava por Henrique ter morrido. Quando pensava nisso, sentia dor na alma, mas rechaçava essa ideia de pronto, porque não poderia acreditar realmente que Onofre pensasse isso. Seria maldade demais. Para ter forças e continuar, Luísa voltou a assistir às missas dominicais e ajudar com as atividades assistenciais da igreja, porque isso ela sabia fazer muito bem. Ah, Onofre, pensou ela intimamente, será que me casaria com você hoje? Como você está diferente daquele homem por quem me apaixonei perdidamente. A primeira vez que pensou nisso foi quando Onofre levou a família Martins à bancarrota. Meu Deus, como ela chorou naqueles dias. Sentiu-se muito mal. Eles sempre frequentaram o seu lar, suas festas, seus jantares. A senhora Martins, apesar de mais velha, era uma de suas melhores amigas e quando foi pedir ajuda, Luísa prometeu que faria o possível. Mas não adiantou nada. Luísa se sentiu muito pequena naquele dia. Onofre sempre dizia que ela era muito importante para ele, mas quando foi pedir pelos amigos que lhes eram caros, Onofre deixou muito claro que ela não tinha o direito de interferir nos negócios da família, como se tudo o que possuíam não lhe pertencesse também. Luísa sabia que, para a sociedade, quem administrava os bens da família era o homem. No entanto, não era esse o pensamento de ambos quando se casaram.
Onofre sempre dizia que tudo que havia conquistado era dos dois, porque ele não seria ninguém sem ela. Luísa sempre lhe trazia bons conselhos e o ajudava emocionalmente para seguir em frente. Sem ela, dizia ele, não conseguiria juntar e construir nada do que possuíam. Por isso, para Luísa, aquela atitude de Onofre não condizia com a pessoa com a qual havia se casado. Aquele não era o seu marido. Depois desse dia, ela pensou muitas vezes em abandoná-lo, porque acreditava que, para estarem juntos, o sentimento que os unia deveria ser especial. Quando ele a colocou como alguém sem qualquer expressão na vida dele, pensou que o que os unia tinha se perdido e que ele tinha se transformado em alguém que ela não desejava ao seu lado. Por isso, não se importava de ser considerada uma mulher abandonada pelo marido. Sim, abandonada, porque tinha consciência de que, na sociedade machista em que vivia, mesmo que ela saísse de casa por vontade própria, seria esse estigma que levaria para o túmulo. Sabia dos inúmeros preconceitos que sofreria por parte dessa mesma sociedade, mas sabia também que seus pais não a abandonariam naquele momento. Eles a amavam e não se negariam a recebê-la de volta. Sua mágoa era tão profunda que, passado pouco mais de uma semana da mudança da família Martins da cidade, ela preparou suas malas e as colocou no armário. Iria avisar ao Onofre de sua decisão após o jantar e, no dia seguinte, iria mandar um recado aos seus pais para que pudessem ir buscá-la. No entanto, Onofre teve um contratempo na lavoura que o fez chegar muito mais tarde naquela noite, adiando os planos de Luísa. No dia seguinte, Luísa acordou sentindo-se muito mal e impossibilitada de levantar-se. Como não houve nenhuma melhora durante todo o dia, solicitou que chamassem o médico que, ao examiná-la, deu-lhe uma das melhores notícias de sua vida. Ela estava grávida. Foram tantos anos tentando. Ela achava que não poderia jamais ter um filho e Deus, naquele momento, a felicitava com o melhor de todos os presentes. Com essa notícia Luísa entendeu que Deus estava dando um aviso de que deveria ficar com o seu marido e que tudo poderia mudar. E realmente mudou. Onofre só tinha olhos para ela depois que descobriu que seria pai. Parecia que ele voltava a ser o mesmo homem de antes. Amoroso, bondoso, sempre em casa com ela, jamais a deixando só. Ela voltou a se sentir especial para ele, e entendeu que não deveria levar a sério aquele episódio. O seu marido ainda amava. Ele não deveria estar muito bem quando a desrespeitou e, diante desses pensamentos, ela deixou de lado seus temores, desejando somente vivenciar a sua felicidade. Depois do nascimento de Henrique, Onofre melhorava cada dia, não havendo mais motivos para Luísa pensar em deixá-lo. No entanto, quando Henrique morreu, houve um afastamento natural de ambos. Ela tentava diminuir essa distância, mas Onofre não a procurava mais, não queria vê-la nem conversar com ela. E tudo ficou ainda pior quando ela resolveu sair do luto. Onofre chegou a acusá-la de não amar o filho como dizia, porque ela não sofria com a sua morte. Luísa já não aguentava mais tantos maus tratos e ausência de carinho. Numa noite, ela resolveu dar um basta naquilo tudo. Esperou o jantar terminar e pediu para conversar com ele. Onofre disse que não tinham nada para conversar, mas ela insistiu e então ele a levou para o escritório. Quando lá chegaram, tiveram uma recepção festiva. Todos os espíritos desagregadores que o acompanhavam diariamente estavam lá e queriam, a todo custo, levar a desarmonia ao casal. Então, se dividiram em dois grupos para que pudessem influenciar ambos. Luísa sentou-se em um sofá de 3 lugares, desejosa que o seu marido se acomodasse ao seu lado, porém, ele foi sentar em uma poltrona individual, longe dela. Fazia muito tempo que Luísa não olhava tão diretamente para o seu marido e assustou-se ao perceber o quanto ele estava abatido. Dava a sensação de que estava muito mal e, ao mesmo tempo, inspirava medo.
Onofre voltou-se para ela sem qualquer compaixão ou amor e perguntou o que ela queria. Bem, Onofre, acho que precisamos conversar. Nosso filho morreu há mais de um ano e não vejo qualquer melhora de sua parte. Ao contrário, só o vejo mais e mais afastado de mim. Você até mudou-se para o quarto do nosso filho. Não me procura mais, seja para conversar, seja para... Não me procura para mais nada mesmo. Luísa ficou encabulada, mas não iria desistir de conversar com o seu marido e continuou. Nosso relacionamento está resumido ao meu papel de dona de casa e ao seu, de provedor do lar. O que está havendo, Onofre? O que está passando pela sua cabeça? A dor estampada no rosto de Onofre assustava Luísa, mas o que mais a assustou foi o que ele lhe disse. Tenho medo, Luísa. Medo de termos outro filho e esse seu Deus o tirar de mim, como fez com Henrique. Luísa ficou ali sem falar nada. Quando Henrique morreu, ela também pensou que o que estavam passando pudesse ser uma punição. Pensou primeiro que tivesse feito algo de errado e que Deus a estava punindo por suas más ações. Depois, pensando melhor, acreditou que o problema não era com ela, mas sim com Onofre, porque ele tinha ferido tantas pessoas boas, pensando somente no dinheiro. Vendo-a quieta, pensativa, Onofre pensou que não estava errado. Mas, antes de continuar com seus pensamentos, ela falou. Onofre, eu sei que hoje a sua fé o abandonou. Sei que você já sofreu muito nessa vida e logo agora que estávamos desfrutando do amor de um filho maravilhoso, ele se foi. No entanto, também sei que ele nos foi dado como um presente e Deus não nos disse quanto tempo ele poderia ficar conosco. Eu acredito que foi melhor ter vivido 8 anos felizes com Henrique do que toda a nossa vida sem ele. Esse foi o presente que Deus nos deu. Quantas vezes temos a melhor safra em um ano e, no ano seguinte, a pior que poderíamos cultivar? Por sermos precavidos, em tempo de bonança aguardamos para o tempo das dificuldades. Sempre foi assim. Da mesma forma que Onofre dava oportunidade aos inimigos espirituais de lhe trazerem descrença e assoberbamento da dor, Luísa oportunizava aos seus amigos espirituais a propagação do auxílio. Estes, aproveitando o ensejo, inspiravam-na para que suas palavras chegassem fundo no coração de seu marido. Ela parou alguns minutos para ver a reação de Onofre, respirou e continuou. Se a plantação foi boa, tomamos os louros da vitória como se só nós tivéssemos agido bem, mas se a plantação foi ruim, dizemos que Deus não nos ajudou ou pior, quis nos punir. Qual é o nosso papel diante dos planejamentos que fazemos para a nossa vida? Sei que não tenho respostas para o falecimento de nosso filho. Não sei por que ele teria que ir para junto de Deus tão novo, mas o que sei é que ele era um anjo e, se Deus nos deu 8 anos de vivência com esse anjo, eu só posso agradecê-lo por um presente tão misericordioso. O que me preocupa, Onofre, continuou Luísa, é que antes de eu ganhar esse presente maravilhoso, já tinha recebido outro. Um marido que era meu companheiro, meu amigo. Agora, eu perdi o meu filho precioso, mas também sinto que perdi o meu melhor amigo, aquele que poderia me ajudar a viver essa vida sem o presente precioso que ganhamos juntos outrora. É isso, Onofre? Você não me ama mais? Essa pergunta atingiu Onofre bem fundo. Ele também se questionava sobre os seus sentimentos por Luísa. Nos últimos meses, principalmente, tinha dúvidas atrozes sobre o que sentia. Seus pensamentos somente lhe traziam dor por tê-la ao seu lado. Ele chegava a estranhar tais pensamentos, porque ele sabia o quanto ela era importante para ele e que, sem ela, ele não sobreviveria. Procurando ser honesto, disse-lhe: Amo, Luísa, amo muito. Não sinto que o meu amor por você tenha diminuído. O problema é que você me causa dor. Quando olho para você, eu vejo Henrique. Quando penso em estar com você, eu penso que podemos ter outros filhos,
que poderão ser retirados de nós quando seu Deus quiser. Quando eu vejo o quanto você se recuperou da morte de Henrique, isso me magoa, porque eu sei o quanto você o amava aí. Se você está se recuperando é porque está fazendo as pazes com o seu Deus. Então, eu não a perdoo. Porque para mim o que ele fez é imperdoável. As palavras de Onofre atingiram Luísa profundamente. Como ele poderia dizer que ela lhe causava dor? Pensava. Diante desse pensamento de Luísa, os espíritos que buscavam a desarmonia daquele casal começaram a alimentar nela a revolta contra o marido. No entanto, veio em seu socorro Adamastor, espírito protetor e amigo, que lhe transmitiu energias reconfortantes. Ainda alimentada pelo sentimento de salvar o seu casamento, Luísa tentou compreendê-lo em sua dor e disse: Onofre, eu tento entender o que sente, apesar das suas palavras apunhalarem o meu coração. Tento compreender que cada um de nós escolhe como quer viver a vida e você hoje está sofrendo muito com a morte prematura de nosso filho. Eu já lhe disse que, naquelas tardes que ficava com o nosso filho, ele me dava inúmeras lições de vida que somente há pouco tempo busquei colocar em prática. Em razão dele, eu procurei mudar a minha forma de agir, porque sabia que era o que ele mais desejava. Por que você não tenta também? Talvez para você seja impossível fazer as pazes com Deus agora, mas tente viver sua vida valorizando o que você possui. Quantas coisas você conquistou nesses anos de sua vida, Onofre? Você era pobre, sem perspectiva de vida. Hoje, você tem a mim, tem muitos bens materiais que trazem conforto, empregados que o respeitam e admiram. Por que quer julgar isso tudo fora, se o nosso próprio filho nos deu tantas lições de que, se não pudemos viver uma vida inteira juntos, pelo menos tivemos os melhores 8 anos de nossas vidas com ele? Onofre estava muito cansado. Ouvia a sua esposa e parecia que a sua luta íntima já não fazia mais qualquer sentido. No entanto, alimentado por uma horda de espíritos rebeldes, teimava em pensar com o seu orgulho. Sentia que se abrisse mão daquelas ideias, se fizesse as pazes com Deus, estaria dizendo que ele poderia tomar outros de seus bens preciosos. Ah, ele precisava pensar. Onofre beijou a sua esposa na testa, deu-lhe as costas sem responder ao que ela lhe suplicava e saiu do escritório, indo deitar-se novamente no quarto do seu filho. Luísa não aguentou mais e chorou copiosamente. Sentia-se muito infeliz. Alegraram-se os espíritos que acompanhavam Onofre. Seria a oportunidade para domá-la e trazê-la para o lado deles. No entanto, quando se aproximaram de Luísa e começaram a emanar ideias de que seu casamento não tinha mais futuro, ela, como num último sopro de esperança, não se permitiu sucumbir e pensou consigo: Onofre irá pensar. Sei que ele tomará a decisão certa. Como se ela explodisse em luz, os espíritos que desejavam seu mal foram afastados pela energia positiva que ela construiu ao redor, não possibilitando a aproximação deles. Os irmãos espirituais que a amparavam sorriram felizes. Capítulo 8. Após a conversa que tiveram naquela noite, Onofre e Luísa sentiram uma melhora significativa em seu convívio. Apesar de Onofre não procurá-la para um relacionamento mais íntimo, passaram a conversar mais, voltaram a comer juntos e até passeavam pela fazenda para ver as necessidades do lugar. Onofre estava mais calmo e Luísa tentava não demonstrar qualquer atitude exagerada de alegria. Continha-se para não ofender o momento de mudança do marido. Passou-se um mês daquela conversa, quando Luísa recebeu a visita de uma vizinha e amiga de muitos anos. Visita que a deixou muito feliz, porque há muito não se encontravam. Pensou que o afastamento da amiga ocorria em razão do seu luto, mas, infelizmente, não era esse o verdadeiro motivo. Quando Dona Marta se aproximou, Luísa ficou muito assustada diante da palidez da amiga. Parecia que ela estava passando por um problema muito sério que lhe tirava o sono e atacava a sua saúde.
Luísa sentiu-se imensamente egoísta. Naquele tempo todos só pensavam em sua dor, não imaginando que amigas, como Marta, poderiam também estar passando por problemas tão sérios quanto os dela. Após terem se acomodado na sala de visitas e tomado um pequeno lanche, Luísa já se preparava para pedir desculpas pelo tempo que ficaram afastadas, quando foi surpreendida pela amiga, que lhe disse: Luísa, não sei como começar essa conversa, mas também não tenho mais o que fazer ou a quem recorrer. Talvez tenha vindo aqui com esperanças demais, talvez tenha vindo buscar, em minha amiga, um amparo que há muito eu não sinto, mas preciso tentar salvar a minha casa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E rompeu em lágrimas que se encontravam represadas. Luísa correu para sentar-se ao lado dela e abraçou com carinho, deixando que Marta chorasse. Não conseguia imaginar o que se passava na vida de sua amiga, mas faria o que estivesse ao seu alcance para ajudá-la. Quando Marta estava mais tranquila, Luísa perguntou o que tinha acontecido de tão grave para ele estar naquele estado. Após alguns minutos de silêncio, cabeça baixa, trêmula, Marta respondeu: Luísa, o seu marido vai mandar prender o meu Edgar. O quê? Disse Luísa surpreendida. Oh, não, de novo não, meu Jesus, pensou aterrorizada e continuou. Marta, mas por que diz isso? Será que você não entendeu errado? Não, Luísa, infelizmente, eu não entendi errado. Edgar me disse, há alguns dias, que temos dívidas muito altas com seu marido. E estamos tendo muita dificuldade de conseguir os recursos financeiros para pagá-lo. Faltam poucos meses para que a nossa dívida vence e todos sabem que Onofre não tem piedade para com nenhum dos seus devedores. Você se lembra da família Martins, não lembra? Desculpe dizer isso a você, minha amiga, mas nós só tivemos coragem de pedir um empréstimo porque ele tinha mudado muito. Acreditávamos que teríamos recursos para pagá-lo quando do vencimento da dívida e, se houvesse qualquer problema, que ele teria mais compaixão com as dificuldades de seus amigos. Infelizmente, com a morte de seu pequenino, Onofre voltou a ser o mesmo de outrora. Por isso não temos como acreditar que ele terá piedade de nós. Edgar me disse que os advogados de Onofre já mandaram uma notificação lembrando da dívida e da possível providência legal caso não seja paga dentro do prazo. Luísa estava muito mal. Primeiro, por ver a situação de sua amiga. Segundo, por se lembrar do quase rompimento de seu casamento quando estiveram em situação semelhante. Tinha receio de pedir ao Onofre pela família de Marta porque não sabia se conseguiria aceitar a mesma resposta que lhe foi dada na outra ocasião. O problema é que também não sabia qual seria a sua reação se soubesse que ele foi o causador da prisão de Edgar. Mas, o que poderia dizer a sua amiga naquele momento? Como poderia reconfortá-la, se nem ela estava certa do que fazer?